Louvado seja Deus. Agora vamos receber a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, preparado está o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra nesta noite. Não deixa que nenhum bloqueio, não deixa que nada venha impedir, Senhor, de a Tua semente, que é a Tua palavra, cair em boa terra. Abençoa teu servo que estará ministrando a tua palavra nesta noite. Que seja o instrumento usado por ti conforme a tua vontade. Tu sabes o que tua igreja precisa, Senhor. Tu sabes o que nós temos necessidade. Não é o que queremos ouvir, mas é o que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero irmão Marcelo. A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 20, vamos ler 3 versículos. O versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. A última vez que eu estive ministrando aqui a palavra do Senhor, nós meditamos no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 20, mas foi no versículo 3. Versículo 3 é: não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos dar sequência a esse trecho da palavra do Senhor, que é conhecido como os 10 mandamentos por nós aqui, mas também é conhecido como Decálogo, é conhecido pelos judeus como as 10 palavras, como a lei também, que é toda a Torá. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, que é esses 3 versículos, do versículo 4 até o versículo 6, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse trecho das Escrituras Sagradas, os 10 mandamentos, eles são de fato uma revolução para a época em que ele veio a existir, porque existiam outras leis, existiam outros povos, outras nações, e todos esses povos, essas nações, elas tinham as suas leis. Por exemplo, da onde Israel saiu, que foi da terra do Egito, lá existia a lei dos egípcios. Lá tinha uma deusa chamada Maat, que era a deusa da verdade para os egípcios, e os juízes egípcios, eles seguiam as normas dessa deusa que o Egito tinha. Mas não somente o Egito, mas também você tinha a lei dos hetitas, a lei dos assírios, a lei dos caldeus. Todas essas nações tinham leis, todas elas tinham leis que regiam as nações em que estavam inseridas. Porém, nenhuma dessas leis, destas nações, se preocupavam com o indivíduo. Nenhuma destas nações tinham leis que olhavam para a pessoa como cidadão e procurava, de alguma forma, auxiliar este cidadão na sua vida ou no convívio com as outras pessoas. Os interesses dessas leis não eram interesses nos indivíduos, mas as leis, primariamente, o interesse era que a comunidade não tivesse problema. Então, o egípcio, se você tivesse cometido algum crime, o Egito, por lei, lhe causaria algum dano. Você tem até hoje, nas regiões dos países da Arábia, enfim, se você comete roubo, há alguns países, inclusive, que fazem as mutilações, não é segredo para ninguém,
Se a pessoa rouba, tem um dedo decepado, um braço decepado e por aí vai. Porque a ideia não é a preservação do indivíduo, a ideia é a ordem. Eles não querem que ninguém simplesmente quebre as ordens que estão inseridas na comunidade. Mas os 10 mandamentos, você percebe que Deus, quando Ele dá os 10 mandamentos, a ideia principal de Deus é a preservação do indivíduo. É o bem-estar daquele que está recebendo a ordem. Vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Meu Deus do céu, quem é o beneficiado por esse mandamento? É o indivíduo. Porque Deus, de fato, irmãos, não sei se você sabe, acredito que sim, Deus não necessita da sua adoração. Olha só, Deus não necessita que eu o adore para que Ele seja Deus. Deus é Deus antes de tudo existir. Deus é Deus antes dos homens, antes dos planetas, antes do céu, terra, mar, antes de estrelas, antes de todas as coisas existirem, Deus já é Deus em si mesmo. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, é beneficiando o indivíduo, porque nós sim precisamos adorar a Deus, porque essa é a forma como Deus disse que nós nos achegaríamos a Ele. Ninguém pode se achegar a Deus por outra forma, a não ser através da adoração e do reconhecimento de quem Deus é. É por isso que você ora, porque você reconhece que Deus é Senhor. É por isso que você louva, porque você reconhece que Deus é Senhor. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. Ele se chegará a vocês. Então a adoração, de fato, é um benefício para o indivíduo. Eu não posso ter outros deuses diante de mim. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. E só a esse Deus que eu devo prestar culto. Não matarás é um outro exemplo de uma lei que pensa tanto no indivíduo como no outro indivíduo. Nos dois, porque quem mata comete o pecado, quem assassina, que é a palavra correta para esse mandamento, e aquele que recebe esse ato, ele também é prejudicado. Então, logo, a lei de Deus, ela é pensando diretamente no indivíduo. E olha que impressionante, o texto que nós lemos trata do segundo mandamento. O mandamento é, não farás para ti imagem de escultura do que está acima do céu, do que está na terra ou nas águas embaixo da terra. E nós, como cristãos, quando nós falamos sobre isso, quando nós dizemos, olha, não tem que ter imagem, não é para fazer imagens, não é para fazer imagens, nós geralmente ouvimos algumas afirmações, aqui eu vou dizer elas, e acredito que alguns dos irmãos já devem ter ouvido em algum momento. Como é que não pode fazer a imagem se na tampa do propiciatório tinha a imagem de 2 querubins? Não se pode fazer imagens, mas lá tinha imagem de anjos. Ou então, lá no deserto, Moisés levantou uma serpente de bronze, e as pessoas tinham que olhar para a serpente de bronze quando estavam passando por alguma situação. Como é que não pode fazer imagens? Os mais radicais falam das nossas fotos. Como é que você pode ter foto em casa, rapaz? Se você diz que não pode ter imagem, você tem foto até de pessoas que já se foram. Irmãos, quando a serpente de bronze começou a ser alvo de adoração, o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, vai mostrar que Ezequias destruiu a serpente de bronze. O âmbito que o versículo aborda é o âmbito de adoração. Não posso fazer imagem alguma que participe dos meus momentos de culto a Deus. Porque o culto, essa reunião aqui na igreja, ela não tem que ter outro alvo. Nós não temos que ter outro alvo para ser beneficiado do nosso louvor. Quando nós nos reunimos aqui, é para adorar o único e suficiente Deus, e nada pode roubar esta atenção. Então é neste contexto que Deus diz, não façam para vocês imagem de escultura. E diga-se de passagem, eu nunca vi nenhum crente se dobrando perante uma foto de um parente, eu nunca vi. Porém, isso é muito usado
para dizer, olha, isso está errado, não se pode. Se nós não podemos fazer a imagem de um santo, vocês também não podem ter a imagem tal. E como é que vocês vão explicar isso na Bíblia? Óbvio e evidente. A palavra de Deus, quando fala de imagens no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, o conceito aqui é de culto, é de reunião de culto. E é impressionante como, não importa, a coisa é tão séria, que mesmo isso acontece numa igreja chamada Tabernáculo da Fé, de um pastor chamado William Branham. Esse homem, ele disse que viu a face de Jesus não sei se foi um canavial, esse negócio de mato que tem por aí, e ele viu a face de Jesus, e fizeram uma imagem do que ele havia visto a partir da descrição dele, e essa imagem está lá nas suas igrejas, nos seus templos religiosos. A coisa é tão séria, que mesmo se uma pessoa tiver uma visão, seja em sonho, seja em qualquer coisa, e dizer, eu vi Deus num sonho, eu vi Jesus, como muitas pessoas sonham, eu vi um homem de branco que apareceu no meu sonho. Se isso virar uma imagem, se isso virar uma estátua, se isso virar um desenho, e for colocado na igreja, diante das escrituras sagradas, isso está errado. Completamente errado. Quando os homens, eles fazem o bezerro de ouro, em Êxodo 32, versículo 5, sabe qual é o nome que eles colocam no bezerro de ouro? Você vai ver lá, Senhor, tudo com letra maiúscula. E Senhor, com letra maiúscula, está se referindo ao Deus verdadeiro. Porém, uma imagem. Deus apoiou essa imagem? Deus apoiou esse feito? É claro que não. Então, em ambiente de culto, sobre o que trata o segundo mandamento. O primeiro mandamento que nós estudamos da última vez, que nós ministramos aqui na primeira vez, ele trata da substituição de Deus por outras coisas. Os irmãos devem lembrar, os irmãos que estavam aqui, nós falamos que Deus não pode ser substituído nem por imagens, nem por sentimentos, nem por pessoas. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Inclusive, na última vez, eu quero repetir isso aqui, porque eu acho que isso é muito importante. Se mágoas atrapalham a sua adoração, se tristezas atrapalham a sua devoção a Deus, cuidado, tudo que atrapalha você se relacionar com Deus, de certa forma, é um ídolo no seu coração. Eu não consigo louvar a Deus porque eu estou triste demais com alguém. Cuidado, isso pode ser um Deus que está atrapalhando você de se aproximar do Deus verdadeiro. Não é porque você diz que não é, a Bíblia diz, Deus disse, diante de mim, é Ele quem está avaliando o que está acontecendo, não somos nós que dizemos, é Ele quem vê, é Ele quem sabe, nada ficou oculto aos seus santos olhos. Só que o segundo mandamento, ele trata sobre algo diferente. O segundo mandamento, ele trata sobre o culto a Deus. É Deus dizendo, no culto a mim não pode ter nada, porque o evangelho, o culto a Deus não foi feito para os olhos. O culto a Deus não é feito para os olhos. O culto a Deus é feito para o coração. É por isso que nós temos muito poucos símbolos. Por exemplo, nós temos a cruz. Nós temos ali o peixe, que é o sinal dos apóstolos, pois a maioria eram pescadores. Nós temos o símbolo da pomba, que é o Espírito Santo, mas são símbolos que você, inclusive, não está vendo aqui dentro. Porque, de fato, a nossa adoração não depende de símbolos. Paulo disse, nós cremos por fé e não por vista. Nós não temos que ver. Jesus mesmo disse para Tomé, Tomé, você me viu aqui, você viu o cravo nas minhas mãos, você viu o furo do meu lado aqui, você viu as marcas, tocou minha pele. Porém, bem mais aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, outras pessoas ouviram que eu ressurgi e elas creram sem me ver. Elas são mais felizes do que você. Porque nós vivemos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. No tempo dos hebreus, onde está escrito, Hebreus capítulo 11, não existiam as revoluções científicas, onde você consegue ter acesso ao espaço e enfim. Mas o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, é pela fé que nós cremos que Deus criou todas as coisas. É pela fé.
A nossa prova maior é a fé. As outras coisas só sustentam a nossa fé. Mas a nossa prova maior é a fé na obra de Deus, na palavra de Deus, na obra de Cristo e na palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo mandamento mostra que Deus é transcendente, Deus é criador e Ele é distinto da sua criação. Deus não pode ser referendado. Não tem como você dizer, olha, isso aqui não tem como você colocar uma referência de Deus, uma imagem sobre Deus. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Não dá para me referendar no culto. O que vocês têm que fazer é simplesmente me adorar. No livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, Deus vai dizer, através de Paulo para nós, como disse aos romanos, que os homens foram entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, justamente por adorarem, por reverenciarem mais a criatura do que ao Criador. Sabe o que é impressionante? É muito impressionante isso para mim. É que não tem um castigo maior para mim e para você do que Deus simplesmente nos entregar a nossa própria vontade. De Deus simplesmente permitir que nós andemos como nós queremos. É por isso que o maior título que nós temos na Bíblia é sermos servos de Cristo. Doulos no grego é escravos de Cristo. Logo, a nossa vontade se submete à vontade dele. Se tem uma coisa triste para nós, é Deus dizer para nós, seja feita a sua vontade. Isso é a maior tristeza, porque se fosse para ser feita a sua vontade, possivelmente você estaria fazendo uma outra coisa agora. Estaria vivendo de um outro jeito agora. Os deuses do Egito, de Canaã, eram representados por figuras, por imagens de bichos, animais. Por exemplo, no Egito, o gato era um animal muito sagrado. Se um gato fosse morto, assassinado por acidente, que seja, aquele que matasse aquele gato, ele deveria ser morto. Um dos deuses que mais tem imagem é o deus Api, no Egito. E esse deus era um deus com cara de gato. No Egito, o boi tinha um boi santo. O boi santo do Egito. Eles pegavam esse boi e colocavam num templo, e esse boi era tratado de um jeito diferente. Colocavam donzelas lá para servirem aquele boi, para cuidarem do boi, e o boi tinha até harém de vacas. Porque eles amavam imagens, eles queriam poder ver o seu Deus, tocar no seu Deus. Quando Deus diz, não façam para vocês imagem de escultura, é Deus dizendo, eu não quero que vocês elaborem coisas que eu não ordenei no culto. A adoração é a mim. Eu que devo ser lembrado. Eu que devo ser adorado. Nada pode substituir a Deus e nem rivalizar com Deus. Isso aqui é muito tremendo para nós. Porque o que nós mais vemos nas igrejas evangélicas é pessoas rivalizando com Deus a glória que é dele. Você vê que cultos de igrejas enormes, com nomes propagados por aí, se fulano vai, a igreja lota. Se fulano não vai, a igreja não lota. Você vê igrejas humildes, quando o pastor viaja, os irmãos parecem que esquecem que tem que ir à igreja, que tem que frequentar os cultos. Parece que é um problema. Cuidado, você pode estar colocando pessoas para rivalizar com Deus, criando imagens de escultura para você. Nós vemos isso em vários ambientes. Pessoas transformam aquele metro quadrado num púlpito particular de figuras A, B e C. No culto, nada pode rivalizar com Deus. Nada pode ser semelhante a Deus. Nada pode... Não, eu adoro a Deus, mas eu gosto muito é de ver fulano cantando. Não, eu vou adorar a Deus, mas poxa, hoje não cantou ciclano, meu irmão, a adoração é sua com Deus. Ela independe de quem canta ou deixa de cantar. Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Ele está falando do indivíduo. Ele não está falando de outra pessoa em relação a mim. Ele está falando de mim em relação a Ele.
O que adianta chegar na igreja, chegar no culto, e eu, de certa forma, canonizar pessoas, ter preferências? Deus não quer isso do seu povo. O seu povo deve preferir a Ele e buscar somente a Ele, e a mais ninguém, e a mais nada. É por isso que vemos, e agora eu tenho que dar isso como exemplo, pessoas que desanimam da fé, e que abandonam a fé, e que falam, não quero mais saber, eu não quero mais frequentar, eu vou sair da igreja mesmo. Por quê? Porque eu me decepcionei com Beltrano, porque eu me entristeci com Cicrano. Está aqui o problema de você colocar deuses e ídolos no seu coração. Quando uma pessoa erra, todo mundo vai junto. Qual é o motivo de Deus ser preocupado com isso? O texto vai dizer: Deus é zeloso. E Deus é zeloso especialmente no que tem a ver com a sua adoração. Sabe, Deus ele olha para você. Eu quero falar numa linguagem simples para todos nós entendermos. Deus ele olha especialmente para você quando você está adorando a Ele. Deus ele se preocupa com a maneira como você o adora, ao ponto dele dizer como você deve adorar, para que a sua adoração seja aceita. Deus ele se preocupa com cada palavra que você diz no culto, com cada pensamento, com cada intenção, com cada manifestação de culto. Deus se preocupa com isso, meu irmão. Acredite, Deus se preocupa com isso. Deus quer ouvir você adorar, Deus quer ouvir você louvar, Deus quer, mas tem que ser do jeito que Ele mesmo determinou, do jeito que Ele mesmo disse. A motivação da adoração não deve ser coisas triviais. A primeira motivação da nossa adoração é de fato Ele mesmo. Por isso que não pode haver imagens, não pode haver nada além de um coração, além de mãos estendidas, de lábios que externem para Ele toda a devoção e toda a gratidão por quem Ele é. Deus é zeloso. Tem um comentário que eu li de um pastor, Mateus Henry. Ele já é falecido, na verdade ele nasceu em 1700 e pouco, então tem que ser falecido, né? E ele dizia o seguinte, ele escreveu o seguinte, que Deus é zeloso, porque Ele sabe. Isso aqui, quando eu li isso aqui, eu falei, isso é muito forte para mim, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que dividir. Ele diz o seguinte, que Deus é tão zeloso que Ele sabe quem ama Ele. E Ele também sabe quem finge amar a Ele. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Deus sabe no ambiente de culto todas as pessoas que de coração o amam. Mas Ele também sabe, meus irmãos, quem finge amar a Ele. Deus é zeloso e nós também devemos ser, porque a Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filho amado. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus. Então, se Ele é zeloso, nós também devemos ser zelosos. E temos que oferecer adoração a Deus segundo Ele mesmo orienta. Porque o versículo vai dizer, o texto diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Daqueles que me odeiam. O pecado é um câncer maldito. O pecado é uma péssima influência de comportamento. Por vezes você vê pessoas imorais transmitindo imoralidade para os seus filhos. Por vezes você vê pessoas que têm comportamentos errados transmitindo esse comportamento para os seus filhos. Só que isso não prejudica apenas aquele que comete o ato falho, mas também as pessoas próximas a elas que vão seguir os seus exemplos. E é por isso que o texto diz que Ele odeia aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que vivem no erro, mesmo sabendo que é errado.
A pregação da palavra de Deus, tanto dos pastores, como dos presbíteros, como dos diáconos, como dos irmãos que pregam, o caráter da pregação também é exortativo. Porque a ideia da exortação é nos mostrar o caminho que devemos seguir, porque é o caminho que Deus aprova, é o caminho que Deus aceita, é o caminho que Deus quer para nós. Então, quando Deus fala, eu odeio as pessoas que vivem nessa iniquidade, as pessoas me odeiam, Ele sabe o que Ele está falando. São as pessoas que às vezes não querem aceitar essa afirmação de Deus, mas ela é completamente verdadeira. Quando eu vivo fugindo daquilo que Deus quer, caminhando contra aquilo que Deus quer, fazendo coisas que Deus não aprova, eu não estou apenas errando contra Deus, mas eu estou afrontando a Deus também. Pense comigo, se seu filho fizer alguma coisa que você não mandou fazer, porque acha que você tem que aceitar aquilo que ele fez, isso para você é o que, meu irmão? Isso é uma afronta. Então, quando eu venho para o culto, quando eu quero dar para Deus o que eu tiver que dar, qualquer adoração, isso não é culto, isso é afronta contra Deus, isso é uma realidade que nós temos que lidar. Oferecer a Deus um culto que Ele reprova é afrontar contra Deus. E o culto a Deus não é somente aqui dentro, pelo amor de Deus. O culto a Deus não é somente aqui. O culto a Deus é na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas coisas que você faz fora daqui. Lá também você presta culto a Deus. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Amar aqui dentro, pelo amor de Deus. Se eu não consigo amar você aqui dentro, eu sou um incompetente, eu tenho que aceitar Jesus de novo. Se eu não consigo te amar aqui dentro, meu Deus do céu, o difícil não é o que é feito aqui dentro, mas é o que é feito fora dessas quatro paredes. A visita aqui, que Deus está dizendo, eu visito a iniquidade, essa visita não é para trazer um presente, irmãos. Essa visita é para fazer uma cobrança. É aquela visita desagradável, que faz cobrança. É essa visita que o texto está dizendo. Não é para trazer presente. Nas palavras de Deus, aqueles que estavam em desobediência, sabe? Aqueles hebreus, israelitas, que estavam ouvindo essa palavra de Moisés aqui, que Deus está dizendo, Moisés, diga ao povo isso. Essas pessoas aqui, se vivessem muito tempo, seria triste demais para elas verem a consequência dos seus erros, o exemplo que eles deram sendo reproduzido nos seus filhos e nos seus netos. Porque a Bíblia está dizendo, até a terceira e até a quarta geração, eu visito a iniquidade dessas pessoas. Mas o versículo não continua assim, e deixando claro, isso não é maldição hereditária. Isso não é maldição hereditária. Isso aqui é literalmente uma consequência do pecado, que é um mal que, se não for mudado, passa assim, de pai para filho, de filho para neto, e por aí vai. Porque o pecado, essa influência maligna, ela satisfaz a carne, os prazeres do homem. E por isso, a visão do homem é tão bom viver em pecado. Mas o texto não termina assim, e glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Glória a Jesus, que ele não termina aqui. O texto termina dizendo, faço misericórdia, ô glória, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Glória a Jesus. Deus em toda a Escritura, glória a Deus, mostra quão grande é a sua bondade, quão grande é o seu amor, quão grande é a sua compaixão, até a sua tolerância. Devemos ser fiéis a Cristo, não só porque é certo, não é só porque é certo que você deve ser fiel a Cristo, mas porque é melhor também. Porque Ele visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam a Ele. Mas aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos, Ele visita até 1000 gerações.
Então, quando eu olho para o amor de Deus, para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus, eu entendo que não é somente certo eu obedecer a palavra de Deus, mas que também é o melhor para mim, para o meu filho, para os meus netos, para os meus tataranetos. É melhor para mim obedecer, porque a obediência, ela vai reverberar nos meus descendentes. Eu sei que nem todos podem vir, mas pela graça de Deus, muitos virão através do nosso testemunho. Então é por isso que é melhor obedecer. O pecado é uma péssima influência, mas a fidelidade a Deus é uma ótima influência. A misericórdia de Deus é uma promessa infinitamente mais extensa e alcança muito mais pessoas. O ímpio é inimigo declarado de Deus. Olha como Deus é amoroso. O ímpio é um inimigo declarado de Deus. O ímpio pode dizer, eu não sou inimigo de Deus, mas não é isso, não é assim que Deus vê. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus vai dizer, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que eles se arrependam. O prazer de Deus é que eles se convertam do seu mau caminho. O prazer de Deus é que eles voltem. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em salvar. Deus tem prazer em libertar. É por isso que Ele exerce amor até 1000 gerações. É por isso que Ele estende a sua mão até 1000 gerações, a sua misericórdia até 1000 gerações. Pedro escreveu em seu livro, olha, vocês não pensem que a promessa está distante, que o Senhor Jesus está demorando a voltar. Não, Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Ele tem prazer no arrependimento do ímpio. Então a Escritura expressa a bondade e o amor de Deus. Ele diz, eu quero que vocês prestem a mim um culto de verdade, um culto verdadeiro, um culto do qual eu seja o centro, que a adoração seja somente a mim, não façam imagem, não tenham ídolos, eu tenho que ser o Deus de vocês. A coisa é tão séria que nem Deus aceita ser ídolo da gente, meus irmãos, porque ídolos são manipulados. Ídolos são manipuláveis, mas Deus não é manipulado. A sua mão não está encolhida, os seus ouvidos não estão tampados, os seus olhos não estão fechados, a sua boca não está lacrada. É Ele e não nós. Quem faz é Ele. Ele é o dono do culto. É por isso que nós temos que adorá-lo como Ele exige. Porque fazendo tal forma, Ele vai exercer misericórdia até 1000 gerações. Com o segundo mandamento, Deus está dizendo a Israel, existe um jeito para me cultuar. E não é com imagens, é com obediência. Não é com os olhos, é com o coração. Não é como vocês viam os egípcios cultuarem, não. Não é como você vê as outras religiões cultuarem, não. A adoração que eu recebo é uma adoração que é feita em espírito e em verdade. E é impossível adorar a Deus em espírito e em verdade se você tiver em seus olhos uma outra referência. Eu quero dividir com os irmãos algumas aplicações muito rapidamente. Eu separei algumas aqui, mas eu vou falar menos do que eu separei. A primeira aplicação, baseada nesse segundo mandamento, é: Deus ordena que nossos cultos sejam sem ídolos, pois nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Não há uma forma de cultuar a Deus em espírito e em verdade se alguma coisa roubar a tua visão, se alguma coisa seduzir a tua mente, se alguma coisa tomar espaço no seu coração, se alguma coisa estiver entre você e Deus, o nosso culto nunca será em espírito e em verdade. Então, por que Deus diz, não façam ídolos diante de vocês? É porque o anseio de Deus é que o nosso culto seja em espírito e em verdade.
porque Ele procura tais adoradores que assim o adorem. Segundo, Deus é zeloso e Ele se importa profundamente com a nossa atitude de adoração. Eu sei, eu não quero ficar de pé, eu quero ficar sentado, eu não quero fazer tal coisa, eu quero fazer outra coisa. Eu não acho que é certo assim, eu não acho que é certo do outro jeito. Não é como você acha, não é como eu acho, é como a Bíblia diz. Deus está preocupado profundamente com a oração e a adoração do seu povo. Porque se você acha que adorar a Deus é como você quiser, se eu achar que adorar a Deus é como eu quiser, então eu posso ir para um shopping e adorar a Deus lá no shopping. Eu posso ir para a praia e adorar a Deus lá na praia. Eu posso ir para qualquer lugar e dizer, eu estou adorando a Deus, porque se eu acho que é como eu quero, eu determino como faço. Mas não. A Bíblia diz, congreguem. A Bíblia diz, louvem. A Bíblia diz, orem. A Bíblia diz, congreguem, se ajuntem, louvem, auxiliem-se. Quando nós entramos no ambiente de culto, a nossa adoração deve ser completa, sem restrições, somente a Deus. Somente a Deus. Existe uma regionalidade nos cultos, isso é verdade. Pessoas na África do Sul, quando adoram, ficam correndo, gritando, pulando, e levantam as mãos na hora da oferta, parece que é uma festa, vem à frente saltitando. É o costume deles. O problema não é esse costume regional. O problema é quando eu fujo das Escrituras e digo, não faço, não quero, não vou, assim para mim não. Porque se a Escritura diz como é, palavra, louvor, oração, adoração, se é isso que nós fazemos no culto, então, por favor, não deixe de fazer isso por nada no culto a Deus. Deixe-me entrar por um caminho um pouco mais estreito. Eu acho que vai valer a pena falar isso com vocês. Nós dizemos assim, eu quero que Deus, eu espero que Deus, ou eu não vejo mais Deus fazendo milagres que eu já vi ou que eu já ouvi Deus fazendo. Eu não vejo mais coxo andar, eu não vejo mais cego enxergar, eu não vejo mais mudo falar, eu não vejo mais nada acontecendo na igreja. Eu também quero ver isso. Mas quer ver um ambiente religioso, onde as pessoas têm menos consideração, menos reverência. É na igreja cristã, evangélica, protestante. Quem já foi de outras religiões sabe do que eu estou falando. No espiritismo, se você for lá, tem que tirar o sapato para entrar, tem que ficar quieto, não pode conversar, não pode fazer e acontecer. Se você vai em outras religiões de matriz orientais, também tira sapato, fica de joelho. No Islã, meio-dia, toca o sino, aonde tiver, bota um tapetinho no chão e se curva em silêncio. Queremos cura, queremos unção, queremos Deus fazendo, queremos Deus movendo céus e terra. Mas como é o nosso culto a Deus aqui dentro? Como é o nosso culto a Deus? É dividido com tudo. Nós queremos louvar, mas também queremos fazer outras coisas. É claro que eu quero ver Deus movendo. É claro que eu quero ver Deus agindo. Mas aonde entra eu nessa equação? Deus procura pessoas comprometidas com o culto, mas completamente comprometidas. E não parcialmente comprometidas, mas totalmente comprometidas. Irmãos, eu acho que eu vou entrar mais um pouco estreito aqui. O salmista, ele dizia que ele preferia ficar 1000 anos nos átrios da casa do Senhor. Um dia, melhor dizendo, nos átrios do Senhor, da casa do Senhor, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Sabe onde eram os átrios do templo? Era onde você coloca os seus carros aqui, ó. Na visão de Davi, na visão do salmista, até ali fora é a casa de Deus. Então nós ali fora
Vamos por caminhos que Deus olha e fala, eu não me agrado disso não. Eu não gosto disso aí não. Mas eu quero curas, quero libertações, quero mover do Espírito, quero ver milagres. Meu culto a Deus não se limita a essas 2 horas aqui dentro. Glória a Deus. Animados como... Glória a Jesus. Essa é a verdade das Escrituras. Terceiro, nossa adoração deve ser sem distrações. Nossas canções, orações, pregações devem sempre apontar para Jesus. Culto não é lugar de espetáculo. Culto é lugar de adoração. Aleluia. Cuidado com reuniões. Falo isso com muito amor e tremor a Deus. Cuidado com esses cultos, aonde todo culto tem que ter artista. Todo culto tem que ter alguém da mídia. Todo culto tem que ter cantor. Todo culto tem que ter fulano X, Beltrano X. Cuidado com isso. Porque isso pode ser de fato uma estratégia apenas para lotar aquele metro quadrado e não para pregar o Evangelho. O que nós vemos são igrejas fazendo campanhas e mais campanhas, 7 dias com 7 pregadores diferentes. Eu sei que a ideia de alguns pode ser boa, mas parece que algumas ideias são diferentes de boa. É simplesmente para trazer gente. Vem, 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 vem. Eu quero lotar o meu espaço. Marcelo, mas isso é bom, porque o Evangelho vai ser pregado. Cuidado. Quando você aprende sobre um Jesus que não é o da Bíblia, você vai para um céu que não é o que está na Bíblia também. Observando o segundo mandamento, nós devemos sempre questionar à luz da Bíblia se certos rituais, símbolos, não se tornaram ídolos ao invés de instrumento de adoração genuína. Deixe-me deixar claro para você. Eu e você devemos, ao estar no culto, avaliarmos se tudo aquilo que está acontecendo de fato é uma adoração a Deus. Vou botar uma porta aqui no meio para todo mundo que passar vai ter vitória. Isso é adoração a Deus? Me parece que não. Vou fazer uma estrada de sal aqui na igreja para você passar e você vai receber vitória. Isso é uma adoração a Deus? Eu acredito que não. E são estratégias e estratégias. Para B funciona, para C funciona. O nome disso é pragmatismo religioso e a Bíblia é contra pragmatismo religioso. Então você deve avaliar. Você deve ver se quando o ministério de louvor vem louvar aqui, eles estão louvando a Deus. É louvor a Deus? Louve junto. A leitura introdutória está sendo feita, é palavra de Deus? Leia junto. A oração está sendo feita, meu Deus do céu, ainda voltando ao que eu falei antes, eu me peguei fazendo isso, eu falei, eu tenho que melhorar nisso, eu, Marcelo, tenho que melhorar nisso. Se é para orar, por que que eu não estou orando? Por que será que é isso? Volta a falar, nas outras religiões que você vai, se é para cantar, quem não canta lá? Quem não canta sai. Todo mundo canta, todo mundo reza, todo mundo faz e todo mundo acontece. Você crê que o seu Deus é o Deus verdadeiro, amém? Ou não? Amém. Então você deve ter muito mais reverência a Ele do que eles têm ao Deus falso deles. A Igreja de Cristo deve estar cautelosa quanto a influências externas. Muitos ídolos vêm fazendo parte da igreja. E o objetivo são status e dinheiro. E o último, o segundo mandamento se aplica à igreja. Nós devemos anunciar ao mundo o Deus verdadeiro. O Deus que não divide a sua glória com ninguém. O Deus que não dá o seu louvor à imagem de escultura. O Deus que exige que o seu povo adore somente a Ele, por amor. Porque Deus sabe que se você amar qualquer outra coisa, qualquer outro ser, acima dele,
você vai se decepcionar, você vai se entristecer. Mas Deus, Ele não vai decepcionar você. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você não entenda os processos que você pode estar passando, ainda que você não entenda por que a conta não fechou, por que algumas coisas aconteceram, ainda que você não entenda, saiba que o Deus que conhece passado, presente e futuro, sabe tudo o que faz. Ele conhece todas as coisas. Então, ao entrar por essas portas, que nós, ao entrar por essas portas, essa palavra corta muito mais para mim do que vocês possam imaginar. Ela fala muito mais comigo do que vocês possam imaginar. Ao entrar por essas portas, que eu possa reconhecer que nada e nem ninguém pode tomar o lugar que Deus tem. O lugar que é somente dele e de mais ninguém. Somente dele e de mais ninguém. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.